Ei, você tá com aquela fralda que não tem pintboard, você tá na dúvida se dá para fazer uma pintura bonita e legal nela? Aqui estou para dizer todas as dúvidas e segredos sobre como pintar uma fralda que não tem pintboard. Então, se você quer aprender, fica aqui e assiste essa aula. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou desenhar nessa fralda. Mas essa fralda aqui, gente, ela não tem pintboard. E eu tô fazendo essa fralda aqui para também dar algumas dicas de coisas que você, às vezes, que tá iniciando a pintura em tecido, você não cometer. Ó, aqui eu tô passando siena natural, contornando em volta da parte onde será a pele. Vou contornar tudo e mostro para vocês. E voltando no que você não deve fazer quando você está iniciando a pintura em tecido de fralda, é o seguinte. Quando você for comprar a fralda para você pintar, aqui eu estou usando amarelo pele, você compra uma que se chama Pintboard. O que é isso? Ela tem uma parte que é lisinha, então para você aplicar tinta, fica bem bonita a sua pintura. Se você não pinta muito bem ainda, tá aprendendo, né? É natural você não pintar muito bem. Mas se você for pintar, não tem muita experiência, e pegar e pintar uma fralda dessa, você vai ficar chateado. Por quê? Porque essa fralda, ela não é própria para pintura, entendeu? Ela não tem espaço para pintura. Ela é difícil de pintar e a pintura não fica tão bonita. Ó, preenchi toda a parte de bege com amarelo pele. Agora eu tô dando umas encostadinhas no branco e dou umas batidinhas. No seu pano, se ele tiver o pintboard, você não vai fazer batidinha. Eu tô fazendo porque esse pano, se você esfrega muito, abre as cerdas do tecido e aí faz um furinho e aí fica mais feinho, entendeu? Eu tô falando isso, é assim, gente. Eu faço a pintura, a moça não sabia, ela comprou essa, sem o pintboard. Quando você compra e você não sabe, beleza, acontece. Não, dá para pintar? Dá para pintar, mas você tem um trabalho um pouco maior do que uma fralda que tem pintboard. Agora eu passei a rosa chá. Tem um pouco mais de trabalho porque a tinta, ela não, ela afasta as cerdas, então forma umas linhazinhas que, olha, sinceramente me incomoda. Ó, aqui eu tô usando o pincel de contorno, tô fazendo um leve contorno com siena natural, eu tô usando, entendeu? Eu tô fazendo um leve contorno. Se fosse um pintboard, talvez eu nem faria esse contorno, porque a sombra ia ficar bem definida, ia ficar bem bonita, talvez não precisaria. Mas aqui eu tô fazendo para definir mais, porque como eu falei para vocês, essa fralda não é boa para pintar. E por que eu tô fazendo? Eu queria mostrar para vocês que dá para pintar. E se você está iniciando, não faça nesse tipo de fralda, porque você vai ficar triste, entendeu? Porque às vezes você não sabe ainda muito pintar direitinho e aí vai ficar feinho, entendeu? Quando você já tem um pouco mais de habilidade, dá para enganar, entendeu? Aqui mesmo, ó, eu tô passando vermelho vivo e depois eu vou passar rosa chá dentro. Eu acho que ficou bonito, mas ia ficar lindo e maravilhoso se fosse na fralda certinha, entendeu? Ia ter outro nível, entendeu? Ia ficar muito mais bonito, ia chamar muito mais a atenção dos olhos da gente se fosse na fralda certa, entendeu? Tô falando isso por experiência. Às vezes, nesse tecido mesmo, você gasta até mais tinta, porque você tenta preencher bem os furinhos e você não pode esfregar muito, entendeu? Então, se você tá começando, aí você pega uma fralda dessa e às vezes sai, já não vai ficar assim, nossa, o nível máximo, mesmo que você tente. Vai ficar meio, né? Entendeu? Não vai ficar muito bom.
entendeu? E aí você já não tem experiência, aí você vai ficar, poxa, eu sou muito ruim mesmo, entendeu? E eu não quero que você se sinta assim. Porque quando eu pinto numa fralda dessa, eu acho que fica bonito, mas eu não acho que fica, valoriza tanto o nosso trabalho, entendeu? Porque você vai ter o trabalho de fazer, se fosse num pano certinho, ia ficar muito lindo. E eu acrescentei um pouquinho de branco na boca, e agora eu passei um pouquinho de branco no canto dos olhos. E agora eu vou passar a cor do olho. Eu vou fazer o olho dela usando o azul celeste e depois eu vou passar um pouquinho de verde bandeira também. E eu vou fazer nas pontinhas um leve verde bandeira. Aí eu tô usando o pincel de contorno porque essa parte é mais pequenininha. Aí se você não tem muita experiência, você quando for usar o pincel de contorno para ele ficar bem bonitinho, bem suave, você faz que não tá desenhando. Finge que você tá desenhando no ar, que aí você vai conseguir fazer bem suave, bem fininho também. E também o pincel de contorno exige prática. Então, às vezes você pode pegar um tecido velho e ficar desenhando uns galinhos, fazendo o desenho dos cílios, esse tipo de coisa, se você quiser ficar bom no pincel de contorno. Ó, aqui eu tô passando o preto, aqui nessa parte. Aí, gente, eu vou fazer os cílios, mas eu vou fazer depois, porque eu vou deixar secar um pouco, porque como essa fralda, ela não é própria para pintura desse jeito, né? Ela não é para receber tinta, né? Então, eu passei bastante tinta para preencher bem os furinhos, para ficar o mais nivelado possível. E agora, ó, eu vou fazer um contorno em volta do coelhinho de rosa escuro. E depois eu vou fazer igual, ó, contornei todinho o ursinho com o pincel sem ser de contorno e agora eu vou fazer o preenchimento dele com branco. Eu vou pegar e vou passar e já vou dando uma esfregadinha nesse tom de rosa que eu passei em volta. Ó, passei, agora eu tô esfregando um pouco mais. E também não pode esfregar muito, porque senão você abre a cerda do pano, aí fica uns buracos, aí fica feio que só. Ó, e agora fazendo um contorno com rosa escuro. Se é numa fralda pint board, ele é melhor até que o pano de prato, você tem uma noção. É bem lisinho mesmo. É um tecido lembrando, não sei o que eu posso falar, um algodão, alguma coisa assim, bem lisinho, entendeu? É um pano bem lisinho. Quando vocês forem comprar, vocês dão uma olhada na loja, entendeu? Fala assim, eu quero para pintura. O nome do estilo de fralda é Pintboard, então ela é própria para receber pintura ou bordado, entendeu? E essa aqui não é para isso. Essa daqui, às vezes você vai lá na loja, aí compra a fralda metro, ou então compra aquela igual essa, vem três, bem baratinho, entendeu? E depois você tem trabalho de pintar, porque é difícil de pintar e o resultado final não é tão bonito, entendeu? Porque depois você vai vender e a pessoa vai falar assim, não, você fez essa fralda, assim, entendeu? Vai desdenhar do seu material. Então, você investe um pouco mais e aí você pinta e você vai ficar orgulhoso da sua pintura, se você fizer com a fralda certinha. Ela é bem facinho de pintar, se for na fralda correta. Essa aqui é mais trabalhosa, entendeu? Às vezes muita gente não entende, às vezes eu até expliquei para os meus alunos, né, de pintura, no presencial, que quando tinha, né, que às vezes cobrasse até um pouco mais caro, porque essa daqui ela é complicada de pintar. Às vezes você, igual eu falei já, você pode gastar mais tinta. Gente, eu passei no pezinho dele e nas orelhas eu passei rosa chá. O meu pincel estava sujo de rosa escuro. Agora, aqui, ó, eu vou fazer com marrom. Eu só tô mesmo fazendo, fiz tipo um triângulozinho ou uma bolinha, aonde eu fiz esse i com o contorno de rosa escuro e agora eu fiz para uma bolinha aqui para fazer os olhos e eu vou fazer tipo dois risquinhos aqui para simbolizar os cílios e a sobrancelha, ó, tá vendo? Ai, que bonitinho ficou, tá vendo? Ficou bem charmosinho. É bem simples esse desenho, ainda mais se for numa fralda mais da que eu tô falando ou numa toalhinha, esse desenho vai valorizar muito mais e ele não é difícil de pintar. O risco vai estar na descrição do vídeo. E aqui, ó, vou contornar toda de rosa escuro e eu vou usar rosa pink para fazer a cor da roupa, porque eu acho que vai ficar chique demais com rosa pink, ó, ficar bem cheguei. Aí eu vou preencher toda essa parte
com rosa, igual eu já fiz agora. E agora eu vou passar um pouco mais de rosa escuro no meu pincel e vou passar aqui, ó. Você vai fazer tipo assim, um sim, um não, entendeu? Para dar a entender que o vestido tá tendo babados, entendeu? Então, tem uma parte que é para baixo, outra mais virada para cima. Isso você vai fazendo, já vai fazendo uma luz e sombra, entendeu? Olha só. Aí você vai passando, tipo, na divisão de um para outro, aí você passa, dá uma esfregadinha. Como eu acrescentei bastante tinta, até dá para esfregar um pouco, mas vai mais ou menos na batidinha se você estiver usando esse tipo de tecido, tá? Se for um tecido normal, não precisa, você já pode ir esfumaçando mesmo, esfregando como se estivesse ensaboando, e ele vai interagir bem facinho. Esse daqui vai ser um pouco mais complicado, porque como eu falei para vocês, as cerdas do pano abrem, então não pode esfregar muito. Quando você for pintar um pano desse, vai que você tá aí com um pano desse, então já sabe aí como é que você faz para fazer a pintura dele para ficar agradável, né? Agora aqui eu tô passando o branco, aí eu vou estimular aqui a luz, ó, tá vendo? Eu sempre coloco um pouco voltado ou pro meio ou para cima, ó. Tá vendo? Aqui para os lados eu fiz para cima, para baixo eu fiz mais ao meio, ó. Aqui tá mais pro meio, não tá bem virado para cima. Aí eu dou aquela esfregadinha só para tirar esse marcado, ó, tá vendo? Olha aí como é que ficou. Aí já tem um babadinho da sainha dela. Ela tá segurando um ursinho não, um coelhinho. Se você quiser mudar as orelhas do bichinho, é só trocar. Aí ela tem outro, ela tá segurando outro bichinho de estimação. Aqui eu vou fazer o contorno com o pincel de contorno com rosa escuro. E em volta do vestidinho, vou contornar tudo, porque isso também dá mais ênfase pro desenho ficar mais legal, ainda mais que a gente tá, de novo, vou falar de novo, num pano que não é bom pintar. Eu gosto de pintar, gente, mas nesse pano eu vou te falar, eu não gosto muito porque, igual eu falei pra você, não valoriza a pintura. Dá pra pintar? Dá pra pintar, mas não valoriza muito a pintura. Se fosse no pano certo, ia ficar muito mais bonito. Então, se você está iniciando, você não começa por esse, você vai se arrepender, tá bom? Faz no pano certo. Ou então usa um lençol velho para você treinar, depois você faz no pano certo. Que aí você vai ficar contente com o resultado, tá bom? Esse daqui é bom, dá para fazer? Dá, mas não é muito agradável. É difícil, é complicado um pouquinho, entendeu? Agora eu vou passar o preto contornando todo o cabelo dela com o preto, que eu vou fazer o tom do cabelo dela castanho escuro. Se você quer fazer de outra cor, aqui no canal Arte Certa a gente tem também a playlist de pintura em fralda, também tem outras pinturas que tem bonequinhas com cabelo de outra cor. Você tem dúvidas, quer fazer de outra cor o cabelo, você pode assistir outros vídeos que tem aqui no canal, que eu tô dando opções de outros tons de cabelo. Tem ruiva, tem negra, tem loira, tem cabelo castanho claro, entendeu? Então você pode olhar qualquer um desses vídeos para você se orientar para fazer a cor, porque o que muda são só as cores. Agora aqui, ó, vou preencher com o marrom dentro. Eu fiz, se você prestar atenção, é praticamente tudo a mesma coisa, né? Ó, preenchi com o marrom. Agora eu vou usar o pincel de contorno e vou fazer tipo um contorno em volta desse cabelo e depois a gente vai fazer uns puxadinhos para fazer como se fossem os fios. Ó, vou fazer o contorno aqui da franja e aí você vai fazendo, ó, para formar uns fios. E aí você tem que ir com a mão bem suave, ó, e você faz o movimento de vai e vem. E eu tô fazendo em curva, é um vai e vem em curva, ó. E tenta deixar as pontinhas viradas pro rosto dela mais finas para parecer que é fios de cabelo e é a franja dela, né? Agora, gente, eu vou fazer a parte dos cílios dela que eu não tinha feito anteriormente, ó. Eu contorno a parte de cima e depois eu vou fazer um puxadinho para o cantinho, ó. Para fazer os cílios, eu vou fazer 3, ó. E pro outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. E assim você vai dando o efeito dos cílios, ó. Aí você vai tipo como se fosse uma vírgula para fazer os cílios. E agora a gente vai continuar aqui o cabelo, o movimento de vai e vem. Ó, vou fazer o contorno aqui na parte de cima. E aqui, ó, eu vou fazer o movimento de vai e vem também, ó. Pra dividir a franja da cabeça, ó, tá vendo? A franja do resto do cabelo. Agora aqui, ó, vou puxar aqui, dividir aqui mais ou menos no meio.
Fiz uns risquinhos, ó, dali do laço pra dentro. Aqui em volta da orelha, fiz o contorno e agora, ó, puxo no sentido de quem tá indo pro laço. Daqui do laço, faço o contorno, vou puxando para baixo, como se eu quisesse unir com os cabelos que estão atrás da orelha. E aí você vai fazendo isso para fazer o movimento do desenho. O movimento também do cabelo. É diferente a luz e sombra do cabelo nessa parte, porque a gente faz ele bem marcado em linhas para mostrar que são fios de cabelo. E aqui, ó, o vai e vem também, ó. Tá vendo? Vou puxando de dentro, daqui da ponta para fora, ó. Tá vendo? Vou puxando. Ó, daqui do laço, fiz o contorno e agora eu vou fazendo como se eu estivesse querendo chegar até a ponta no formato do desenho. Que isso vai dar movimento pro cabelo. E aí você faz esse movimento, depois a gente vai passar amarelo ouro e vai fazer um brilhinho. Então, na parte onde eu não passei o preto, eu vou dar umas pinceladas com o amarelo ouro. Você pode usar até mesmo o branco ou um outro tom de amarelo. Ou então você nem usa, eu vou passar o siena natural ainda. E aí, se você não tiver o amarelo, você pode usar o siena natural mesmo. Ó, vou passar agora o siena natural por cima desse amarelo, fazendo um movimento de vai e vem em cima desses risquinhos que eu fiz. Por que eu tô fazendo isso? Para dar mais, parecer mais com o cabelo, entendeu? Aqui é como se fosse o reflexo, bateu a luz e refletiu no cabelo dela. Então, isso faz com que dê a impressão que são fios de cabelo. Ó, e aí as cores vão interagindo, vai formando linhazinhas que vão dando essa ilusão, né, de fios de cabelo. Aí eu vou passando o movimento vai e vem. Não faz força no pincel, não é caneta, faz de levinho, porque senão não vai fazer os fios, tá? Agora o laço eu vou fazer igual o vestido depois. Ó, vou fazer aqui o brilho dos olhos, vou colocar uma bolinha. E dou uma encostadinha no pincel, dou uma encostadinha aqui na parte preta. Vou fazer no olho do coelhinho também. E os laços eu vou fazer parecido com o vestido, com tom de rosa escuro, rosa clara, ou rosa pink dentro e o branco. E aí tá pronto o laço. Agora eu vou fazer um chãozinho. Eu vou passar um verde bandeira, beirando ela. E depois eu vou passar o verde pistache. Então, eu vou fazer um leve contorno aqui em volta dela. Aí eu faço esse contorno aqui em volta e puxo para fora, tá vendo? Ó, a gente vai fazer como se fosse ilustração de livro. Às vezes, quando você tá iniciando, se você tiver aqui, tá iniciando a pintura em fralda ou em tecido, às vezes, muitas vezes, quando a gente começa, a gente quer pintar toda a parte de baixo para fazer o chão inteiro. Não precisa, você pode fazer só mesmo um pedacinho. Entendeu? Ó, agora eu tô passando, o pincel tá sujo de verde bandeira, estou passando verde pistache. E aí eu vou fazendo em volta, como se eu fizesse ela dentro, em cima de um seio, de um parênteses. Entendeu? Eu vou fazer um formato arredondado na parte de baixo, lembrando aquelas ilustrações de livro de criança. E depois que eu fizer isso, eu vou passar um pouquinho de preto no meu pincel para deixar uma sombrinha também. Ó, preencho bem, entendeu? Se eu tiver com o pano mais correto, vai ficar mais legal. Agora eu vou encostar no preto e vou passar aqui, ó, para fazer a sombra aqui dela no chão, entendeu? Isso aqui é opcional também, né? Se você quiser fazer essa sombra, eu gosto de fazer, que eu acho que fica mais bacana. Aqui eu vou fazer um pouco mais embaixo também da saia para fazer sombra na perna. E aí, gente, é só assinar e entregar. Eu passei um pouco de marrom, tá? Para fazer a sombra. E olha só como é que ficou a nossa bonequinha. E eu vou passar aqui, ó, uma tinta dourada, glitter dimensional. Você faz isso aqui se você quiser. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Tchau! E agora eu vou fazer aqui no coelhinho 2 triângulos, como se fosse aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além.
tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.